Prepare-se para adentrar em um mundo celestial, repleto de intrigas, batalhas espirituais e significados profundos. Acompanhe-me nesta fascinante exploração sobre o Arcanjo Miguel, desvendando sua importância nas Escrituras Sagradas e compreendendo o seu impacto em nossa vida espiritual. Arcanjo Miguel, ou simplesmente Miguel, é designado como um arcanjo pela Bíblia. Judas 9, o prefixo arco, refere-se a um chefe, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os outros e é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Contudo, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Judas capítulo 1, verso 9. Apenas um anjo detém a posição arcangelical no relato bíblico, devido ao fato de que a palavra arco significa princípio. Esse anjo é o mais proeminente de todos os anjos sagrados. O nome próprio do arcanjo é Miguel, que levanta a questão: quem é como Deus? Tanto judeus quanto não-judeus que deram o nome de Miguel a seus filhos provavelmente desconhecem completamente o significado do nome. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas se voltassem para Deus toda vez que ouvissem o nome. Como veremos, os homens que receberam visitações angelicais frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Como resultado, é natural que o nome Miguel esteja isolado, pois a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, mas sim ao arcanjo em si. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Portanto, Deus se refere a Miguel como o príncipe do seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus no universo e serve como o anjo administrador de Deus para entregar julgamento. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel capítulo 12, verso 1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, é chamado de Miguel, vosso príncipe. Porém eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém me assiste contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel capítulo 10, verso 21. Miguel é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Esse é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios durante a luta final da era. Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente sairá vitorioso. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará essa vitória. Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, um dia foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra porque ele venceu várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes lhe serão retirados para sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como poderia ocorrer esse conflito no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. É referido como o mistério da iniquidade pelo apóstolo Paulo. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Embora não tenhamos recebido tantas informações quanto gostaríamos, sabemos uma coisa. Os anjos que caíram fizeram isso porque se rebelaram contra Deus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, levados para o juízo. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Talvez o trecho comparável em Judas 6 coloque mais diretamente a culpa nos ombros dos anjos. Os anjos, escreveu Judas, de forma bastante deliberada, não guardaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria morada. Assim, a desafiante rebelião de Lúcifer contra Deus e a subsequente queda
Possivelmente de um terço dos anjos que se uniram a ele em sua maldade foram o maior desastre da história de toda a criação. Quando isso aconteceu entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden, a pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que seu pecado tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até este ponto, mesmo a criação angelical era boa. Por quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e mulher, poderíamos nos perguntar. Essa é uma pergunta que deve ficar sem resposta. Parece ser um dilema presente no mundo. Isaías capítulo 14, verso 12 e 14, registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, entoa uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se faziam os engastes e os ornatos. No dia em que foste criado foram preparados os teus tamborins e os teus pífaros. Estavas preparado no dia em que foste criado. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Andavas no meio das pedras afogueadas. Eras íntegro em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por muita opulência do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ezequiel, capítulo 28, versos 12 ao 17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até um terço das hostes celestiais do universo se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continua na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfando. Leslie Miller, em seu excelente livro Tudo sobre Anjos, aponta que a Escritura às vezes se refere aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de estrela da manhã antes de sua queda. João acrescenta um qualificador a essa descrição. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Apocalipse capítulo 12, verso 4. Sabemos que a terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É de tirar o fôlego que você e eu, em um curto período de tempo neste planeta, desempenhamos um papel nessa batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo espancada e machucada à medida que as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim da era. Miguel, o arcanjo, está preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente Deus ainda não o eliminou completamente da cena mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo completamente do universo, quando Jesus retornar pela segunda vez. Miguel Arcanjo gritará enquanto o acompanha, juntamente com a proclamação da maravilhosa e extraordinária notícia de que Jesus Cristo retornou. Ele também pregará a mensagem da vida para todos que morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E por aqui ficamos com mais um vídeo. Se você gosta do conteúdo, deixe seu like,